Mas e aí, você já reparou que os segundos iniciais dos trailers do GTA 6 têm em comum? E não tô falando dos gráficos ultra realistas ou da Vice City vibrante, e sim de algo mais sutil. O peso, o movimento, a forma como o vestido da Lúcia reage ao vento, ou como o corpo dos personagens parece ter uma massa real. Olha, eu sei que ainda muita gente acredita que isso tudo aí é CGI pré-renderizado, mas um ex-desenvolvedor da Rockstar Games, alguém que de fato colocou a mão na massa no GTA V e no Red Dead Redemption 2, veio ao público quebrar o silêncio. E ele não só confirmou que aquilo tudo é gameplay de verdade, como explicou a engenharia insana por trás da física da nova versão do motor gráfico Rage. Então hoje vamos analisar essa entrevista reveladora do Mike York, ex-animador da Rockstar Games, e entender como a física dos tecidos, o sistema de colisão corporal e a iluminação do GTA 6 estão anos-luz à frente de qualquer coisa que a gente já viu. E também sobre o que acontece por trás das portas fechadas da Rockstar, salários de funcionários, cultura de crunch e até mesmo o dia do lançamento bilionário do GTA V. E se você tá curioso para conferir tudo isso, já chega deixando o like pesado e se inscreva aqui embaixo. Se prepara, porque a tecnologia desse jogo é assustadora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, antes de entender toda essa história, primeiro vamos comentar sobre quem é Mike York. Ele não é nenhum leaker ou insider da internet. O Mike York foi um animador da Rockstar Games por anos. Ele trabalhou na física e animação de títulos complexos como Max Payne 3, o próprio GTA V e a obra-prima chamada Red Dead Redemption 2. Só pra vocês terem uma ideia, aquela icônica cena do Trevor tentando dar descarga em um pé foi o próprio Mike York que animou. Então ele, mais do que ninguém, entende muito bem como funcionam os NDAs da Rockstar e principalmente como funciona a Rage Engine, o motor gráfico da Rockstar Games, e como ele evoluiu da época em que ele trabalhava na Rockstar Games pro que a gente pôde ver aí do GTA 6. E em uma recente conversa do Mike York com o youtuber TGG, ele soltou diversas pérolas sobre o desenvolvimento do GTA 6. E bom, um dos tópicos mais comentados e talvez mais complexos foi sobre a física corporal e do vestido da Lúcia. O Mike inclusive explicou que antigamente, durante o desenvolvimento de jogos como GTA V, para fazer alguma coisa balançar ou reagir, seja um tecido ou até mesmo partes do corpo, os desenvolvedores usavam um sistema de ossos. Então imagina que dentro do modelo 3D do personagem existem pequenos ossinhos invisíveis. No Red Dead Redemption 2, por exemplo, o vestido das mulheres tinham esses ossos para simular o movimento. Só que o Mike comenta que não era perfeito e que, embora isso funcionasse bem, mas não parecia um tecido de verdade, parecia algo mais rígido. They put bones. They put bones inside the characters, and they put a bunch of them as usually they put as minimal as possible, but they want to put enough bones in there that will kind of affect the jiggle of the butt, right? And then you tell the bone, like each bone that's like in there, how much it's going to affect the actual like skin that's around that bone, right? And then you kind of tell it, like, it's just one of those things to where, like, if you grab the character and you yank her around, you'll see how much it jiggles, and you like can play around with like those settings and how much those bones are getting like affected and how much they get swayed back and forth by how much the character moves back and forth, like her hips. Like if you were to grab her hips, like let's say she had a dress on instead of just her butt cheeks, right? That's how they do like a dress sort of as well. Like if you look in RDR2 or different ones, they put kind of bones in there and it kind of moves around with it, but it's not like cloth simulated. It doesn't look like really, really good, right? And that's because it's not cloth, it's not simulated. Só que segundo a análise que o Mike York fez dos trailers do GTA 6, a conversa vai ser bem diferente, tá? Isso porque ele observou que o vestido dourado da Lúcia e as roupas que aparecem durante os trailers apresentam o que ele chama de simulação de tecido em tempo real, combinada com aquele sistema de ossos, só que uma versão mais aprimorada. Então ele explicou que a Rockstar provavelmente coloca essas cápsulas de colisão como se fossem pedaços de argila digital que definem o peso e a velocidade de cada parte do corpo. Então, quando a Lúcia anda, o motor calcula ali o valor de empurrão, né, o push value, simulando como o ar e o movimento afeta o tecido e a pele. Vai dizer que isso não é surreal.
GTA 6, it looks like they're doing both. So if you see her walk by in the dress, she has that gold shimmering dress is actually being calculated by like a cloth simulation that they use, and they either bake that animation down so that the computer doesn't have to process the dress like flowing every time she walks and moves her butt, right? It's like pre-calculated, or they have bones in there that are like sitting there and like flopping around as she's moving around, and it's getting calculated in real time. So it could be done multiple different ways, I guess, but that's generally how it's done. If you want to make something jiggle or you want to make something look like that in a game. O Mike até brinca dizendo que deve ter um desenvolvedor da Rockstar que só deve ficar ajustando milimetricamente esses valores para que esse balanço aí da Lúcia seja biologicamente e fisicamente correto. So you're telling me, just want to make sure I've got this right, there was at least one individual developer who has specifically modeled Lucia's butt with a specific amount of bones, and they would have altered this to get just the right amount of jiggle. Yeah, they probably sat there and grabbed and Someone sat yanked down her and, like, fine-tuned like the precise amount of jiggle. Probably, yeah, for sure. Okay. Because otherwise, you'll have her walk around and it sways everywhere. How do I get a job at Rockstar? Right? How do I get... This sounds fun. Sounds dream job, chat saying, dream job. What it could be, it's a jiggle engineer or something on the title of the thing. That'd be amazing. Mas olha, a física não é nem o que mais impressionou o Mike York, e sim o salto tecnológico que o GTA 6 pode ter em cima do GTA 5. Um dos pontos citados pelo Mike como frustrante para a maioria dos jogadores há anos é o sistema de cover. No GTA 5, você basicamente cola na parede para se esconder de tiros e ficar meio que travado. E ele confessa esperar ver no GTA 6 um sistema de cobertura dinâmica, algo meio similar com o que acontece no The Last of Us Part 2, onde você não aperta um botão para entrar no modo cover. Você simplesmente anda até a parede ou um carro ou qualquer tipo de mobília no meio do cenário e o personagem se adapta organicamente ao objeto. E pelos vazamentos e a evolução do Rage Engine, tudo indica que a movimentação do GTA 6 vai ser muito menos robótica e muito mais realista. E falando em realismo, o que mais chocou o ex-desenvolvedor da Rockstar não foi nem as físicas, muito menos o mapa, e sim a iluminação. Ele revela que especificamente uma das screenshots oficiais do jogo, onde aparece o Brian Hader dentro da caminhonete junto ao Jason, fez com que ele ficasse incrédulo. Inclusive brinca que esses resultados só podem fazer parte de algum tipo de bruxaria da Rockstar Games. I'd assume you've watched both the GTA 6 trailers. Oh yeah, of course, yeah. Anything in there that really impresses you? Yeah. Anything that stuck out? Yeah, the lighting. Holy moly, yeah. I think that's the stuff I'm most impressed with is like, good God. The lighting, like, you know when they showed the screenshots on their website? Yeah, there 70 screenshots. Holy, crazy. Yeah, I was surprised by that, by the way, too, that they dropped like this mega upload. It was like, oh, here's all our photos. Like, what? Yeah. It felt like we got more than we were supposed to get right there at that time, at that moment. I think they were kind of apologizing for the delay. That's what a lot of people said. That's funny. That could be true. That could be true. But they could have gave 30 screenshots and that would have been sufficed. Well, yeah. Even then. But the one with the old guy that talks to Jason in the beginning, you know who I'm talking about? Yeah. That screenshot was whoa. When he's like got his arm out the window and like, holy moly. Yes. That just felt real. Sick. Like, that is incredible. I think you can see the reflection in his sunglasses as well. I don't know if you've ever felt this way in the job you do or other people that are watching this, but as a game developer, I look at that shot and I'm like, how do they do that? Literally, I'm like, oh fuck, dude, how are they making this game look so good right now? Like, the lighting looks so good that I'm like, dude, I have no clue how it's gonna run it. Like, that's what I mean. That's what I mean. Like, it's probably not. It's probably not. That's a hot take that everyone fucking put on a.
E bom, agora saindo da parte criativa do jogo e indo pra parte comercial, o Mike também compartilhou histórias surreais sobre a cultura e bastidores da Rockstar Games. Só pra vocês terem uma ideia, no lançamento do GTA V, ele revela que ninguém lá dentro do estúdio tinha noção do tamanho do monstro que eles criaram, e que quando a equipe ficou sabendo que o jogo bateu 800 milhões de dólares em 24 horas, o clima era de êxtase, como se eles tivessem lançado o maior filme da história. Só que aí também entra a realidade fria do desenvolvimento de jogos. Existe um mito que, porque o jogo fatura milhões ou bilhões, os desenvolvedores também ficam ricos, mas não é exatamente isso que acontece. Segundo o Mike York, os salários são bem normais para a indústria e que não existe nenhum tipo de bônus milionário para a equipe de desenvolvimento. Inclusive, ele revela que um dos seus colegas brincou dizendo que se eles dessem $1 milhão de bônus, ele iria se demitir no dia seguinte. Então talvez esse seja o motivo dos desenvolvedores não ganharem nenhum tipo de bônus extra, mesmo o jogo sendo um grande sucesso. E um dos assuntos mais delicados, mas que foi respondido claramente pelo Mike York, é a questão do famoso crunch da Rockstar Games. Isso porque ele estava presente dentro do estúdio, tanto durante o desenvolvimento do GTA V, quanto do Red Dead Redemption 2, que seria um momento de ápice da cultura de crunch dentro da Rockstar Games, que acabou até repercutindo de forma polêmica. Então, ele mais do que ninguém pode comentar sobre como isso funcionou dentro da Rockstar enquanto ele estava lá. E olha, ele confirma que de fato precisou trabalhar por horas insanas no final de desenvolvimento do GTA V. Só que ele comenta também que a Rockstar tentou amenizar isso no Red Dead Redemption 2. Ou seja, durante o final do desenvolvimento do GTA V, eles viram que não foi legal o que aconteceu e que acabou sendo prejudicial para muitos desenvolvedores e decidiram mudar o rumo das coisas no Red Dead Redemption 2. Só que mesmo assim, com essas novas políticas de crunch, ele confirma que alguns desenvolvedores continuaram trabalhando por horas extras, mas não por obrigação, e sim por pura paixão. Isso porque ele comenta que muitos dos desenvolvedores não têm família, né? Não têm filhos, moram sozinhos, são solteiros e vivem pelo trabalho. E muitos deles são fãs da Rockstar, né, galera? Então imagina pra eles como que não deve ser estar trabalhando em jogos como o GTA 6. O cara faz por prazer. Só que isso aí é uma faca de dois gumes, né? Porque o jogo sai perfeito, mas o custo humano é altíssimo. E bom, rapaziada, essa entrevista do Mike York tá muito interessante. E o que a análise dele nos mostra é que o GTA 6 não é só uma atualização de mapa, um GTA 5.2, e sim uma reengenharia completa de como os personagens digitais interagem com o mundo, desde a simulação de tecido no vestido da Lúcia até a iluminação que confunde até os veteranos da indústria. A Rockstar não tá competindo com outros jogos, e sim competindo com a própria realidade. E se o que o Mike disse sobre a complexidade da física for realidade, estamos prestes a jogar algo que vai redefinir a próxima década dos videogames. Mas o que você acha sobre tudo isso? Qual dessas novas tecnologias que mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, 2026 é o ano de lançamento do GTA 6. Não esquece de já clicar aqui embaixo no botão inscreva-se e ativar o sininho com todas as notificações para não perder nenhuma novidade. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E galera, não esquece que tem novidade na Royal Palace. Corre lá para garantir o seu kit pesado para esperar o GTA 6 no estilo. Tem bonés, camisetas e o melhor de tudo, utilizando o cupom do canal Sunny Play, você tem ainda mais descontos do que o que já estão presentes na loja. O link tá no primeiro comentário fixado. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele like pesado para fortalecer. Isso ajuda muito o nosso trabalho e não leva nem um segundinho. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a vídeos, lives, figurinhas exclusivas, sorteios, além de apoiar o nosso trabalho, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e vir fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada para todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre aviso para vocês as novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo para vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!